Por isso que eu chamo a Clarissa Oliveira. Clarissa, qual é o plano agora do governo brasileiro? Porque isso foi, como me disseram, uma facada nas costas de Lula, que comemorou esse acordo e agora a União Europeia diz o seguinte, que um dos pilares desse acordo está em risco diante da proibição para a carne brasileira. Uribe, as conversas que eu tive ontem a respeito desse assunto, elas vão muito na linha de que o governo brasileiro entende que a União Europeia está fazendo um aceno interno, principalmente para países como a França, por exemplo, tentando indicar, procurando indicar que não vai passar a mão na cabeça de nenhum país que faça parte do Mercosul e que venha eventualmente a entregar produtos que não estejam sujeitos exatamente, rigorosamente, à mesma regra aplicada nos mercados locais. A gente não pode esquecer que esse foi um dos principais pontos de negociação do acordo entre a União Europeia e o Mercosul, um acordo do qual o presidente Lula foi grande embaixador, trabalhou isso como uma conquista pessoal, inclusive de ter conseguido entregar um acerto que ele próprio vinha defendendo já desde os seus primeiros governos. Mas, Uribe, as conversas que eu tive vão na linha de que o governo brasileiro está absolutamente confiante de que vai resolver essa questão até setembro por uma questão muito simples. Primeiro, o governo já sabia muito bem que essa restrição existia. Não tem surpresa do governo brasileiro em relação à decisão da União Europeia de restringir o uso desse tipo de antimicrobiano para engordar o gado, para garantir ali uma produtividade maior na carne, um crescimento maior dos animais. Esse é um tipo de medida que encontra muita resistência no mercado europeu. Isso não é novidade para ninguém. Na pecuária brasileira e internacional, todo mundo sabe disso. Então, o governo sabia que essa restrição viria. Agora, tem uma leitura do governo brasileiro de que a União Europeia está sendo mais rigorosa, mais restritiva, por quê? O governo brasileiro já tem uma posição de suspender esse tipo de uso aqui no Brasil, justamente para estar em conformidade com as regras europeias. Só que a informação que está circulando é que teria havido, nesses despachos do governo federal, a permissão para que esses produtos que estejam em estoque, ou seja, quem já adquiriu esse tipo de produto possa usá-los até que eles se esgotem, ou seja, uma espécie de transição. E aí a restrição da União Europeia, o rigor maior da União Europeia, estaria vindo nesse formato, pelo menos segundo as conversas que eu tive, tá, Uribe? Ou seja, algo que o governo brasileiro entende que é absolutamente superável. Mas é claro que do ponto de vista político, tem um efeito não só junto aos mercados europeus, principalmente mercados como a França, mas tem um efeito político para o presidente Lula aqui também, ele que foi o patrocinador tão incansável desse acordo com a União Europeia. Mas tem uma leitura de que a preocupação maior da União Europeia neste momento não é barrar a carne brasileira, e sim acenar para países como a França, demonstrar que vai ser rigoroso, que a União Europeia vai ser absolutamente rigorosa em relação à entrada de produtos, não só brasileiros, mas também de outros países, dentro desses países, aí por conta desse acordo com o Mercosul.